Existe uma pergunta que muita gente evita fazer. Não porque não tem a resposta, mas porque a resposta pode mexer com estruturas inteiras. Se eu não entregar 10%, estou roubando a Deus? Talvez você já tenha ouvido Malaquias 3 ser citado quase como um decreto. Roubará o homem a Deus? E quando essa frase é dita, o peso vem junto. A sensação é que não há espaço para pensar apenas para obedecer. Mas hoje eu quero fazer algo diferente com você. Eu não quero reagir ao texto. Eu quero caminhar dentro dele. Porque a questão não é simplesmente dinheiro. É aliança. É contexto. É entender se estamos vivendo sob o mesmo pacto que produziu aquela declaração. E se você ficar até o final, talvez a pergunta mude completamente de forma diante dos seus olhos. Mostra para mim o caminho. A cena original. Antes de tirar conclusões, vamos imaginar o cenário. O livro de Malaquias não foi escrito para uma igreja moderna. Foi escrito para Israel séculos antes de Cristo. O templo estava de pé. Os levitas estavam exercendo o sacerdócio. Sacrifícios eram oferecidos regularmente. Ali, o dízimo não era uma sugestão espiritual. Era parte da lei entregue por meio de Moisés. E isso muda tudo. Porque quando Deus acusa o povo de estar roubando, Ele não está falando de uma oferta espontânea que alguém deixou de dar. Ele está falando de violação de pacto. Israel havia assumido uma aliança específica no Sinai. Dentro dessa aliança, o dízimo sustentava o sistema levítico, homens que não tinham herança de terra e viviam exclusivamente daquela estrutura. Não era apenas uma prática religiosa. Era parte da organização nacional de Israel. Então, antes de perguntar se Malaquias se aplica diretamente a nós, precisamos responder algo mais fundamental. Estamos debaixo da mesma aliança que Israel estava? Porque se estivermos, então precisamos assumir tudo o que vem junto, não apenas os 10%. E é aqui que a conversa começa a ficar mais profunda. O que a cruz mudou? Quando chegamos ao Novo Testamento, percebemos que a mudança não foi pequena. Ela foi estrutural. O livro de Hebreus afirma algo poderoso. Mudando o sacerdócio, necessariamente, muda-se também a lei. Cristo não é sacerdote segundo a ordem levítica. Ele inaugura outra ordem. Se o sacerdócio mudou, se não há mais templo físico como centro do culto, se os sacrifícios cessaram, o sistema ao qual o dízimo mosaico estava conectado também foi transformado. E alguém pode dizer: mas Abraão já dava o dízimo antes da lei. Sim, em Gênesis 14 ele entrega parte dos despojos a Melquisedeque. Mas observe o detalhe, que quase nunca é mencionado. Não há mandamento, não há sistema, não há porcentagem estabelecida como regra contínua. É um ato pontual, voluntário. Somente séculos depois, com Moisés, aquilo vira obrigação legal dentro de uma nação específica. Então a pergunta honesta não é se o dízimo existiu. A pergunta é: ele foi estabelecido como mandamento para a igreja sob a nova aliança? E agora, precisamos olhar para a prática apostólica. Como a igreja viveu isso? Depois da cruz, depois da ressurreição, depois do Pentecostes. Onde está o mandamento apostólico exigindo 10%? Você percorre o livro de Atos. Você lê as cartas e encontra algo interessante. Contribuição, sim. Sustento ministerial, sim. Generosidade abundante, sim. Mas não encontra uma taxa fixa imposta como obrigação espiritual. Em 2 Coríntios 9, Paulo diz que cada um contribua conforme decidiu no coração, não por obrigação. Isso é revolucionário, porque sob a lei você tinha um número claro. Sob a graça, você tem responsabilidade madura. Em Gálatas, Paulo alerta contra voltar à lógica da lei como sistema de obrigação. E aqui a conversa ganha outro nível. Talvez a nova aliança não tenha diminuído a generosidade. Talvez tenha elevado. Agora não é medo de maldição. Não é porcentagem como seguro espiritual. É consciência transformada. E isso é mais exigente do que simplesmente cumprir 10%. O veredito. Então, o dízimo é obrigatório para o cristão hoje? Se estivermos falando do dízimo como parte da lei mosaica, aquele conectado ao sacerdócio levítico e à aliança do Sinai,
A resposta bíblica aponta para uma mudança de estrutura na nova aliança. O Novo Testamento não estabelece 10% como mandamento para a igreja, mas ele estabelece algo maior: generosidade, responsabilidade, compromisso com o reino, não por medo, não por coerção, mas por compreensão da graça. Talvez a pergunta final não seja: sou obrigado a dar 10%? Mas minha contribuição nasce da liberdade da nova aliança, ou do medo de quebrar um sistema que já foi cumprido em Cristo? Se esse conteúdo te ajudou a enxergar o texto com mais profundidade, compartilhe. Se você quer continuar estudando a Bíblia sem tradição, forçando o texto, apenas deixando a Escritura falar, se inscreva no canal. Aqui a gente não foge das perguntas difíceis. A gente mergulha nelas e cresce. Até o próximo vídeo.